Olá, muito bom dia. Estamos aqui para apresentar a vocês hoje. Nós temos Lucas capítulo 1, o versículo de número 39 a seguir. Gente, aqui é indiscutivelmente um dos encontros mais sensacionais que a Bíblia registra. É verdade que o livro do profeta Isaías continha essas duas profecias. Essas duas profecias, a primeira falava daquele que havia de preparar o caminho do Senhor. E esta passagem bíblica, ela está falando exclusivamente de João Batista. Então, João Batista era aquele que deveria preparar o caminho para o Senhor. E o Senhor aqui era o Messias, que nós conhecemos muito bem, que é o Senhor Jesus. Tá certo? Então, aqui em Lucas, capítulo de número 1, versículo 39 a seguir, nós temos o momento exato em que essas profecias estão se cumprindo. A primeira coisa a destacar aqui é o seguinte: é que o Senhor nosso Deus, ele trabalha no tempo dele. Nós nunca vamos ver o Senhor Jesus ou os profetas do Senhor, os verdadeiros profetas do Senhor, datando as coisas. É claro, Deus pode datar o que ele quiser, nós não podemos inibir a forma do Senhor agir, mas a maioria das coisas grandiosas que Deus fez, ele não disse, olha, será tempo tal, dia tal, mês tal, era tal, ano tal. Não. O Senhor, na verdade, ele não trabalha com o calendário humano, ele trabalha no seu tempo. E o tempo de Deus operar na vida do povo dele, de cumprir as profecias, havia chegado. Olha o que diz o texto. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, e essa saudação era Shalom Adonai, a criancinha saltou no ventre de Isabel, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, dizendo, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso, que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois que quando chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou dentro de mim. Bem-aventurado a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Há uma profecia no livro do profeta Isaías que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor passar. Esta profecia se cumpriu em João Batista. Porque quando os escribas e fariseus vieram até ele e disseram, quem é você? Você é o Cristo? Ele disse, não sou. Você é o profeta que havia de vir? Esse profeta que vocês estão se referindo também não. Então eles disseram, e você é quem? Aí João responde, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. E eles disseram, se você não é o Cristo, e nem o profeta semelhante a Moisés, então por que você batiza? E ele respondeu, eu em verdade vos batizo com água. Mas está chegando alguém mais poderoso do que eu, ele é. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, lá no livro do profeta Isaías também estava escrito, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel, traduzido, quer dizer, Deus está conosco. Então Jesus de Nazaré, filho de Maria, o Messias, ele era o Deus conosco, aquele que se tornou carne, para que pudesse cumprir as profecias. E neste momento aqui, neste exato momento, aonde a gente observa
a mãe do que clama no deserto, com a mãe do Messias, do Emanuel, quando eles se encontram, e aqui há um detalhe muito importante, porque Maria era prima de Isabel, então quando Maria achou-se grávida, porque o anjo do Senhor tinha dito para ela, quando ela questionava, eu não tenho condições de ter um bebê, porque eu estou com um casamento contratado, mas ainda não me casei. E o anjo do Senhor, que era Gabriel, disse, não, o bebê que vai nascer de você não é o resultado de uma relação entre você e seu marido. Esse bebê, ele é especial, ele será gerado pelo Espírito Santo. Maria, quando ouviu isso, entendeu que ela tinha sido escolhida por Deus para ser a virgem que conceberia e dará à luz ao Messias, o Salvador do mundo. Então ela disse, eu estou aqui, eu sou a serva do Senhor, o Senhor deve fazer de mim o que Ele quiser, porque Ele é o meu Senhor. A partir daquele momento, o anjo do Senhor disse, olha, Maria, hoje completam-se 6 meses para Isabel, tua prima. Ela está grávida e hoje completam-se 6 meses porque ela creu também no Senhor. Ela era estéril, mas isto para Deus é simples para que Ele resolva. Hoje já completam-se 6 meses para aquela que eles diziam que era estéril, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Isso aqui é Lucas, capítulo 1, versículo de número 37. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então Maria, ouvindo a notícia de que Isabel, sua prima, estava grávida e que o bebê também era extraordinário, pois era o cumprimento daquilo que o profeta Isaías havia prometido, por ordem de Deus, então ela vai ter com Isabel. E quando ela vai chegando nas aldeias e que ela saúda a Isabel, a criancinha, isto é, João Batista, que estava dentro do ventre de Isabel, sua mãe, ele se agita, ele salta, ele se alegra, ele pula, ele vibra, ele se mexe. E naquele momento, Isabel foi cheia do Espírito Santo, porque entendeu que estava acontecendo algo ali extraordinário, pois a presença do Senhor estava tão poderosa e forte na vida de Maria, afinal de contas ela estava com o Messias, com o Salvador do mundo em seu ventre. Então Maria e Isabel se alegram, e Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exalta o Deus meu Salvador, porque atentou na minha humildade. É como se ela estivesse dizendo assim, eu não esperava muito para a minha vida, mas olha o que Deus fez. Me fez a mãe do Salvador do mundo. Por isso, nós devemos continuar crendo nas profecias que temos recebido. A Bíblia diz que aquilo que for de Deus se cumpre e aquilo que não for de Deus não se cumpre, não tem problema, porque aquilo que não é de Deus e não se cumpre na nossa vida não vai fazer diferença, mas tudo aquilo que é de Deus se cumprirá no tempo certo. Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Amém.